Olá moçada, tudo bem com vocês? Professor Zaquim aqui para a nossa aula de determinantes, tudo bem? Conteúdo muito importante aí para os vestibulares e principalmente para as provas aqui do nosso estado, hein gente? Tá certo? Moçada, em primeiro lugar, esse será um aulão de determinantes, tá certo? Então, será uma aula completa, você vai ter aqui todas as propriedades, todas as ideias e teoremas que envolvem os determinantes, tudo bem? Existirão vários complementos em relação ao nosso material, tá joia? E eu vou pedir para você o seguinte, gente. Eu quero pedir para que você copie tudo que eu vou passar aqui junto comigo, tá certo? Então, se você não pegou aí a sua apostila, né, pode ser no verso da apostila, tá? Ou uma folha sulfite, onde você quer copiar aí todas as propriedades e teoremas de determinantes, tá? Pegue aí, tá certo? Não gostaria que você tirasse um print aqui do quadro simplesmente, tá? Quero que você copie, faça junto comigo para que você observe e entenda tudo certinho, beleza? Não vou deixar passar nada aqui, gente, tá certo? E esse estudo de determinantes, então, dessa nossa videoaula, começa, pessoal, com determinante 2×2, né? Det 3×3, a regra de Sarros, tá? Vamos relembrar, beleza? Aqui algumas propriedades, né, que existem exercícios que cobram isso? Olha, existem, tá? Então a gente vai reconhecer, tá certo? Essas propriedades. Todos os casos onde o determinante é nulo, tudo bem? Quando troca de sinal, quando eu multiplico, né, uma fila, tá, por um número, beleza? Quando nós falamos fila, tá, pode ser linhas ou colunas, tá? Essa será a primeira parte da nossa aula então, joia? Também veremos tudo, tá gente? Só para você ter uma noção aqui de tudo que eu vou passar para vocês, tá certo? Determinante de casos particulares, tá? Det de alguns casos particulares de matrizes, né? Determinante da matriz transposta, determinante, né, da matriz triangular e o famoso determinante de Vandermonde, né, que caiu já na UFMS, certo? Caiu na EFON 2020 também. Joia, vamos passar ele aqui certinho para vocês, certo? Uma propriedade de determinantes que vem caindo muito nas provas aqui do nosso estado principalmente, gente, tá? O FGD cobrou uma questãozinha bem legal sobre essa propriedade, tá certo? Bem importante. E no fim, os teoremas, eu vou abrir um por um, tá? Vamos mostrar um exemplo de cada um, tá? Para você aprender certinho. Teorema de Binet, teorema de Jacobi, regra de Quiot e teorema de Laplace. Beleza? Faremos um estudo completo, então já preparei um material para você copiar desde o início, gente, desde o básico, tá? A gente vai até o final aqui de todos esses teoremas. Beleza? Sempre com exemplo, sempre explicando um por um certinho para você entender. Joia? Vamos começar então esse nosso estudo importantíssimo de determinantes. Vamos nessa. Vamos lá. Começando aqui com o Det 2×2, com o Det 3×3 e a nossa regra de Sarros, beleza? Lembrando aqui, gente, né? Isso é bem tranquilo. Quando você quer calcular um determinante, né? 2×2, basta você multiplicar os elementos da diagonal principal, certo? Isso vai dar 8, beleza? Você multiplica os elementos da diagonal secundária, beleza? Isso daria 3, certo? Só que na diagonal secundária você troca o sinal, então isso fica menos 3, beleza? E aí quando você soma então esses elementos, você encontra o valor do determinante e aqui deu 5, beleza? Então, esse determinante, gente, é igual a 5. Joia? Só relembrando aqui, pessoal, tá? Quando você tem det, determinante, você coloca a barrinha, certo? A barra, né? Então, essa barra, tá? Essas duas barrinhas aqui, já indicam que é o cálculo do determinante. E olha só uma observação aqui fundamental. O determinante ficou igual a um número, beleza? Então, determinante, pessoal, é igual a um número, tá? Lembra que eu falei para vocês na aula de matrizes que matriz não é número, né? Então, se matriz não era número, tá certo? Era uma tabela de números posicionados, certo? Então, as propriedades para números não funcionavam para matrizes, lembra? A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A, tá certo? Multiplicar matrizes também não é igual a multiplicar números, tá joia? Aqui em determinante, tá? O resultado é igual a um número, belezinha? Vamos lá então. Determinante 3×3, regra de Sarros, tá joia? Moçada, eu vou fazer aqui, tá, o processo tradicional, tá, gente? Você copia, que é a regra de Sarros, né? Você copia as duas primeiras colunas, perfeito? Copia as duas primeiras colunas,
Tá joia? Na direção da diagonal principal, você multiplica e mantém o sinal, beleza? Então aqui vai dar 8, beleza? Gente, com muito cuidado. Olha só o que eu sempre gosto de falar para os alunos. Cara, se você vê que tem 0, já coloca o quê? 0, né? Apareceu um 0, pessoal, já vai ser 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0, tá? Cuidado quando aparece o 0, beleza? Então vamos lá, olha lá. Aqui vai ficar menos 1 vezes 2 é menos 2, vezes 1 é menos 2, tá? Mantém o sinal. Joia? Na direção da diagonal secundária. Vamos lá, gente. Com muito cuidado, hein? Apareceu um 0, cara, já vai lá e coloca um 0, gente. Multiplicou por 0 vai dar 0. Concorda comigo? Tá? Olha lá. Aqui vai dar quanto? 3, né? Troca o sinal na direção da diagonal secundária. Então fica menos 3, tá bom? Olha lá, gente. Tem um 0, não tem um 0? Já vai dar quanto? 0, tá? Então eu coloquei de propósito aqui, gente, tá? Alguns valores zeros, né? Pra você tomar cuidado com isso, beleza? Soma todo mundo, tá? Soma todo mundo. Então ficou menos 3, tá? Menos 2 dá menos 5, certo? Menos 5 mais 8, isso é igual a 3, beleza? Então esse determinante todo, pessoal, era igual a 3. Joia? Famosa regra de Sarros, tá? Direção da diagonal principal, conserva o sinal. Direção da diagonal secundária, você troca o sinal. Beleza? Soma os elementos. Esse é o determinante. Tá importante para você calcular os DETs, né? Beleza? Ah, professor, mas e se aparecer um DET 4x4? Aí nós aprenderemos aqui, tá? Formas de você diminuir a ordem, tá, desse determinante, e aí você calcula então, tá certo? Um 3x3. Belezinha? Nem vou perder meu tempo mostrando aquela regra do coração aqui, tá, gente? Que é uma confusão danada, tá? Então, quero que você realmente lembre aqui a forma tradicional, regra de Sarros. Joia? Beleza. Bom, só dá para calcular determinante, tá? De uma ordem quadrada, tá? Então é 2x2, 3x3, tá? Se for 4x4 a gente reduz para 3x3, beleza? Ou existirão aí também teoremas, né? Que você calcula o determinante de uma ordem qualquer, tá certo? Mas aí, vamos deixar para o final, tá? Que é o teorema de Laplace, bem legalzinho, beleza? No final aí da nossa videoaula. Vamos aqui, na parte básica ainda continuando, tá, gente? Det 2x2, det 3x3. Vamos usar as propriedades básicas aqui de determinantes, belezinha? Relembrando aqui as propriedades básicas, tá, gente? Bom, em primeiro lugar eu quero passar para vocês o seguinte, tá? Existem casos onde o determinante é nulo, tá? E você pode perceber analisando algumas curiosidades, digamos assim, né, no cálculo desse DET, tá? Então vamos lá. Determinantes nulos, tá? Determinante nulo, beleza? Determinante nulo. Bom, existem alguns casos, pessoal, onde esse DET vai ser igual a 0, beleza? Que casos são esses, professor? Mostre exemplos aqui para nós, né? Vamos mostrar um exemplo, tá? Esse primeiro exemplo eu vou escrever assim, filas nulas, beleza? Filas nulas. Bom, fila, quando eu falo fila, gente, pode ser linha ou coluna, tá? Pode ser linha ou coluna. Então, vamos supor que você tem uma linha, tá? Vou botar aqui, tá? Um determinante qualquer, pronto. Tem uma linha que é nula, certo? Poderia ser uma coluna, tá, gente? Então, vou botar qualquer coisa aqui, ó. Pronto, né? Aqui nós temos, tá? Uma linha igual a 0, uma coluna igual a 0, então esse determinante já vai ser igual a 0. Tá bom, galera? Gente, é claro que você... Nossa, professor, mas tem que lembrar isso aqui, né? Pessoal, se você calcular o DET aqui, calcula, tá? Usa a regra de Sarros, você vai achar que vai dar 0 também, tá? Só vamos conhecer aqui todas as propriedades, beleza? Vamos lá, então. Filas proporcionais, tá? E aí, existem questões que podem explorar isso aqui, gente, tá? De uma forma até quase teórica, tá? Então, vamos lá. Filas proporcionais. Então, quando você encontra filas proporcionais, gente, você também, tá, já vai encontrar o determinante igual a 0. Como assim filas proporcionais? Então, vamos lá, olha lá. 1, 2, 3, 4, menos 2 e 0, tá? Olha lá, gente, aqui eu vou fazer assim, ó. 3, 6 e 9, beleza? Olha o que eu vou identificar com você.
essa coluna poderia ser linha, tá, moçada? Quando eu falo fila, pode ser linha ou coluna. Aqui eu fiz o exemplo de coluna. É proporcional a essa, não é isso? Essa aqui é a primeira vezes 3. Concorda comigo? Proporcional. Se isso acontece, gente, esse det já vai ser igual a 0. Tá joia? Moçada, temos também, tá, mais um caso onde o determinante é nulo. Beleza? Que é quando você tem uma combinação linear. Já vou explicar certinho o que significa, tá? Nas suas filas, tá? Podem ser linhas ou colunas também. Então, deixa eu te mostrar um exemplo aqui que eu preparei, tá? Por exemplo, olha só. Você tem aqui um determinante que ele é assim, ó. Vamos lá. 1, 0, 2, menos 1, 3 e 4, tá? E olha só o que é uma combinação linear, gente. Uma combinação linear. Por exemplo, essa linha 3, tá? Essa linha 3 eu vou escrever como uma combinação linear, tá? Por exemplo, a soma da linha 1 mais a linha 2, beleza? A linha 3 é igual à linha 1 mais a linha 2, por exemplo, tá certo? Então, se eu somar aqui essas duas linhas, vai dar 0, vai dar 3, vai dar 6, beleza? E eu vou mostrar aqui que esse determinante aqui é igual a 0, né? Então, tem uma linha que é a combinação linear das demais linhas, tá certo? Por exemplo, aqui é um exemplo só, tá certo? E se eu calcular esse determinante, vamos verificar aqui o que acontece, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui rapidinho, ó. Aqui vai dar 18. Ó, gente, 0 já sabe que vai dar 0, né? Beleza? Isso aqui vai dar quanto? Menos 6. Perfeito. Olha lá. 0, tá certo? Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 12, não é isso? E aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 0, né? Passou pelo 0, é 0. Beleza? Aqui vai ficar menos 12, então, né? Beleza? Troca o sinal. Somou todo mundo, gente. 18 menos 6 vai dar 12, menos 12, isso vai ser igual a 0, tá? É claro que, nossa, professor, eu tenho que lembrar isso. Gente, você pode calcular o determinante e você verifica, tá? Só estou passando aqui as ideias, as propriedades, tá? Que envolvem aí determinantes nulos iguais a 0. Bacana? Vamos agora, então, para uma propriedade que funciona assim. Quando você tem troca de filas, o que acontece com o det quando você troca filas de posições? Beleza? Então, vamos lá. Quando você troca as filas de posições, vamos mostrar isso com um exemplo também, tá? Preparei aqui. Troca de filas. Então, vamos lá. Troca de fila, tá? Significa, tá, gente? Trocar o sinal do det. Beleza? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo qualquer, tá? 2 por 2 mesmo, só para ficar mais rapidinho. Beleza? Então, vamos lá, ó. Por exemplo, vamos calcular esse determinante aqui juntos? Tá? Esse aqui vai dar quanto, ó? Menos 4, aqui vai dar 6, né? Menos 6, certo? Se eu somar isso aqui, gente, vai dar quanto? Menos 10, beleza? Menos 10. Vamos trocar, tá? Vamos trocar aqui as linhas de posições, tudo bem? Poderiam ser as colunas, né? Vamos trocar as linhas de posições, beleza? As linhas de posição, né? 3 menos 4, 1 e 2. Vamos calcular o det agora, tá? Vai lá. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar menos 4. Tem que trocar o sinal. Mais 4, beleza? Olha lá. Você já verifica que isso é igual a 10, beleza? Aí trocou o sinal, né? Era negativo, tá? Ficou positivo. Beleza? Ok? Gente, se eu trocasse as colunas de lugar, também aconteceria isso? Sim, também aconteceria isso, tá? Se eu tivesse, por exemplo, vamos lá que é um determinante 4 por 4, né? Troquei a primeira linha com a segunda e troquei a terceira linha com a quarta. Joia? Então, por ter trocado a primeira linha com a segunda, trocou o sinal. Por ter trocado a terceira linha com a quarta, trocou o sinal de novo. Beleza? E voltou ao valor original, tá certo? Então, quantas vezes trocar de fila, trocou o sinal. Tá? Ele fica alternando, né? Se era positivo, fica negativo, tá? E se fosse negativo, ficaria positivo. Beleza? Então, trocou a fila de lugar, trocou o sinal.
Fila lembra sempre linhas ou colunas. Joia? Beleza, então, troca de filas. Reconhecendo, então, quando eu multiplico uma fila por uma constante k. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, multiplicando, tá? Por exemplo, a primeira linha, tá? Então vamos botar assim, ó. Vamos multiplicar a primeira linha por 2. Tá? Então se eu multiplico a primeira linha vezes 2, veja o que acontece com o determinante, tá? Então agora fica 2 e 4 e vou só copiar a última, tá bom? Vamos verificar o que acontece, gente. Olha lá. Aqui o determinante vai ficar menos 4, né? Aqui ficaria 6, troco o sinal menos 6, então esse determinante deu menos 10, certo? E aqui? Gente, quando eu multipliquei a primeira linha por 2, o determinante, pessoal, fica, olha lá, multiplicado, aqui vai dar menos 8, né? Aqui vai dar menos 12, certo? Então aqui vai dar menos 20. O determinante fica multiplicado por 2 também, tá? Se eu multiplicasse, professor, uma coluna tá por 3. O determinante fica multiplicado por 3. Beleza? Professor, se eu multiplicasse, olha só, hein? Se eu multiplicasse uma linha por 2 e uma coluna por 3, tá? Então o det final fica vezes 2 vezes 3. Então o det fica vezes 6. Beleza? Então sempre que você multiplicar uma fila por k, o determinante fica multiplicado por esse valor k. Tá certo? Multiplicou lá uma linha por 5, uma coluna por 4, né? 5 vezes 4, 20. O determinante final fica multiplicado por 20. Beleza? Essa também é uma propriedade aqui para os determinantes. Show? Vamos em frente então, tá? E agora vamos começar aqui alguns casos, tá? Alguns casos particulares de determinante, tá joia? Em primeiro lugar, nós só calculamos determinante, tá, de uma matriz quadrada, certo? Então, já quero lembrar o seguinte, esse é bem importante, tá? Esse aqui é bem importante, gente. Determinante, tá, de uma matriz A sempre será igual ao determinante da sua transposta. Beleza, gente? Importantíssimo aqui essa ideia. E é claro que a gente está falando de uma matriz A quadrada, né? Onde é possível, tá, você calcular o determinante, tá? Então vamos lá. Vamos mostrar um exemplo aqui para você. Bom, matriz A e a matriz transposta, né? A gente vai calcular o determinante, tá? Então a gente vai calcular o determinante. Vamos lá. Bom, o determinante da matriz A, por exemplo, é esse aqui, ó. 1, 2 e 0, menos 1, 3 e 2, tá? 4, 1 e 0. Pronto, vamos lá. O determinante da sua transposta. Vamos fazer a transposta, moçada? O que é a transposta, né? Trocar a linha por coluna, né? As linhas agora viram colunas, perfeito? As linhas viram colunas, tá? Então fica 1, 2 e 0, menos 1, 3 e 2, 4, 1 e 0, certo? Beleza? Então as linhas viraram colunas, show? E esses determinantes serão iguais, tá? Belezinha? Vamos fazer aqui bem rapidinho, né? Regra de Sarros, tá? Vai lá. 1 menos 1 e 4, 2, 3 e 1, beleza? Vai lá. 1, 2 e 0, menos 1, 3 e 2. Ok? Vamos lá. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 16, certo? Para cá agora, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2, então fica menos 2, e aqui vai dar 0. Beleza? Esse determinante aqui, gente, vai dar 14, né? Beleza? Menos 2 mais 16, 14, tá? E esse determinante aqui, vamos lá, rapidinho, ó. Gente, passou pelo 0 é 0, hein, moçada, tá? Olha lá, aqui fica 16, 0, perfeito, 0, menos 2, passou pelo 0, é 0, né? 14, beleza? Então, se a matriz é quadrada, tá? O determinante dela é igual ao determinante da sua transposta, tá? Lembra que na transposta, se ela não fosse quadrada, né?
vai inverter o número de linhas com o número de colunas, tá, gente? Aqui quando ela é quadrada, né, aí fica na mesma ordem, tá? Determinante só de matriz quadrada. Então, muito importante isso aqui. Apareceu algumas provas ano passado, tá? Algumas provas assim, mais puxadas aí, né? Tá? Como itens, né? Não sei se foi na UEM agora, gente, ou UFSC, tá? Mas estou lembrando de alguma questão que explorou essa visão aqui, e é importante você saber. Tá? Até agilizar, né? Alguns exercícios, dependendo da questão, certo? Vamos para o determinante das matrizes triangulares, tá? Copie também aí. Determinante das matrizes triangulares, certo? Esse aqui é bem facinho, tá? Só com esse cuidado, né? A matriz triangular, tá? Ela pode ser A superior, né? Ou A inferior. Beleza? Só para você saber qual é uma e qual é outra, tá? Então vamos lá, rapidinho aqui. A matriz triangular, gente, superior, tá? É quando o triângulo de zeros está aqui embaixo. Beleza? Então, essa é a matriz triangular superior, tá? Vamos só colocar aqui. Triângulo de zeros está embaixo, essa é a matriz triangular superior. E se fosse o contrário, é a inferior, né? Então, vamos colocar aqui. Beleza? Então, essa é a matriz triangular inferior. Joia? Então, vamos lá. Gente, para calcular o determinante da matriz triangular, eu acho que eu passei para vocês na aula de matrizes, né? Basta multiplicar os elementos da diagonal principal e acabou, tá, moçada? E acabou, tá? Então, aqui fica 1 vezes 2 vezes 3, isso dá 6. Perfeito? Aqui fica 3 vezes menos 2 vezes 4, certo? Então fica menos 6 vezes 4, menos 24 e pronto, tá? Matriz triangular, então, é só multiplicar os elementos da diagonal principal. Show? Beleza? Faça essa anotação também no nosso estudo, certo? Vamos conhecer agora o determinante, tá? Da matriz de Vandermonde, né? O determinante de Vandermonde, né? Aqui a gente calcula o determinante, tá? De um tipo de matriz que é uma matriz específica, né? Chamada aí de Vandermonde, tá? E eu quero fazer uma observação aqui nesse determinante de Vandermonde, tá, gente? Tudo bem que a forma mais tradicional é colocar assim, ó. Vamos lá. 1 e 1, A, B e C, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, tá? Mas não precisava ser essa regra acontecendo com as linhas, tá? Poderia acontecer com as colunas também. Eu vou botar uma 4x4 aqui ainda, tá? Eu acho que foi isso que apareceu na iPhone 2020. Beleza, ó? Opa. Vamos fazer aqui. Aí aqui é o cubo. Tá? Gente, então vamos lá. Qual é a lógica, né, que existe por trás aqui de um determinante de Vandermonde, tá? Aqui, gente, é como se fosse o A, B e C elevado a zero, tá? A elevado a zero, B elevado a zero, C elevado a zero, tá? Aí aqui, A, B, C e agora eles ao quadrado, tá? E aqui seria na ideia, né, na mesma lógica, só que nas colunas, tá? A fila de 1, A, B, C e D, agora ao quadrado, agora ao cubo, tá joia? Então vamos lá, foi isso que caiu na UFMS, né, envolveu log, tá certo, na UFMS, com propriedades de log, né, da subtração, tá, vira a divisão de logs, tá certo? Então, aqui, para você calcular o dash de forma bem rápida, tá certo, é só você fazer então, olha lá, esse menos esse, tá, é sempre menos o anterior, tá? Então fica B menos A, beleza? Que multiplica, agora vamos lá, o C menos o B e o C menos o A, tá? C menos o B e o C menos o A, beleza? Então, conhecendo, né, o determinante de Vandermonde, você agilizava a questão da UFMS, por exemplo, né? E a questão da iPhone, se eu não me engano, foi por aqui, tá, moçada? Você sempre vai pegar, olha só a ideia, a fila, né, que é paralela à fila de 1, tá? A fila que é paralela à fila de 1. Então, é essa aqui também, onde tem o A, B, C e D, joia?
E aí você vai fazer o seguinte, tá? Que vai ficar um pouquinho mais extenso. Vamos lá. Ó, B menos o A, tá? B menos o A, aí vai para o C, tá? O C menos cada um. C menos o B, C menos o A. C menos o B, C menos o A. Beleza? Aí vai para o D. É o D menos cada um, tá? Então, D menos C, D menos B, D menos A, tá? Então, D menos C, D menos B, D menos o A. Beleza? E aí você calculou, então, o determinante, tá? De uma matriz específica, que tem essa lógica de construção, que é a matriz de Vandermonde. Perfeito? Maravilha. Vou mandar a questão do EFON para você praticar ali, tá certo? A questão da UFMS também. Não acho que vai cair isso de novo, né, gente? Mas é bom você conhecer, tá? Nível de qualquer outra prova de vestibular aí. Certo? Conhecendo, então, o determinante de Vandermonde, vamos na sequência da aula. Mostrei da transposta, que é igual, né? Da triangular, matriz de Vandermonde, perfeito. E agora vamos, então, para alguns teoreminhas, tá, gente? Alguns teoreminhas aqui, ok? Teorema de Binet, tá? O famoso teorema de Binet, esse é bem importante. Teorema de Binet. E algumas consequências do teorema de Binet, gente. O mais importante ainda, tá, moçada? Porque aqui nós vamos envolver o determinante da inversa. Galera, eu vou enviar uma questão da FGV, tá? Que você tem que achar a inversa, beleza? E calcular o determinante da inversa, tá? Aliás, a questão pede o determinante da inversa. Aí tem gente que vai querer calcular a inversa para aí depois calcular o determinante. E não precisa encontrar a inversa. Tá joia? Então, olha só que bacana que vai ser esse teorema aqui, gente. Muito importante, muito importante. Vamos lá. O teorema é bem simples, tá? Determinante, pessoal, de A vezes B, ok? É igual ao det de A vezes o det de B. Pronto. Esse é o teorema de Binet. Beleza? Vamos escrever duas consequências aqui, que a gente sempre escreve desse teorema. Vamos lá? Olha só. Então, professor, significa o seguinte, né? Se eu tiver det da matriz A vezes a matriz A, será que eu tenho que multiplicar a matriz A vezes a matriz A? Vou dizer para você, não, né? Aqui você pode, então, calcular det de A vezes o det de A, certo? A vezes A seria A ao quadrado, né? Só para você entender aqui, tá? Uma consequência do teorema de Binet. Perfeito? Gente, muito importante isso aqui, hein, cara? Mas muito importante mesmo. Se você calcular o determinante, tá, de uma matriz A e você quer encontrar a inversa do determinante da matriz A, tá? Você não precisa achar a matriz inversa para calcular o det. Você pode fazer o inverso do determinante. Beleza? Então, o determinante da inversa de uma matriz A é simplesmente o inverso do determinante da matriz A. Certo? Determinante da matriz A deu 4. Qual é o determinante da inversa? Você vai lá montar a matriz inversa para calcular o det? Não vai. Se o determinante da matriz A deu 4, o determinante da inversa é 1 sobre 4, 1/4, e acabou. Beleza? Muito importante também, tá? Essa segunda consequência do teorema de Binet. Perfeito? Galerinha, vamos agora para uma propriedade de determinantes, tá? Essa é uma propriedade muito importante, tá, gente? Não tem um nome aí específico de alguém, tá? Então eu vou escrever assim, ó. Propriedade importante, tá? De determinantes, beleza? Uma propriedade importante de determinantes é a seguinte, vamos lá. Quando você tem isso aqui, ó. Bom, determinante, tá? De K vezes uma matriz A, tá certo? Isso é igual a K elevado a N vezes o determinante da matriz A. Já vou te explicar tudo certinho com um exemplo, tá, gente? Vamos supor que você tem uma matriz A. Para calcular o det tem que ser uma matriz quadrada, né? Então vamos supor que você tem uma matriz A, que é 3 por 3. Beleza? Então, esse N aqui é a ordem, tá?
é a ordem da matriz A, certo? Então, a ordem da matriz A é ordem 3, beleza? Eu posso escrever simplesmente n igual a 3, perfeito? Vamos lá. Esse K é uma constante, tá, gente? Esse K é uma constante que você vai multiplicar pela matriz, tá bom? Esse K é uma constante que você vai multiplicar pela matriz. Então, como funciona isso daqui? Mostra aí pra gente um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que você calculou o det dessa matriz A, ok? E o determinante, pessoal, dessa matriz A deu igual a 5, tá? Então, é uma matriz 3 por 3, você usou a regra de Sarros, por exemplo, e descobriu que o determinante deu igual a 5, joia? Eu vou perguntar para você quanto vale, gente, o determinante, tá? De 4 vezes a matriz A, beleza? Então, agora acho que você está entendendo a propriedade, certo? Estou multiplicando o A, né, dentro aqui, gente, tá? Determinante de 4 vezes a matriz A. Perfeito? Como funciona, então, usando a propriedade? Vamos lá. Determinante, olha lá, de 4 vezes a matriz A. Então, o 4 é o valor da constante, certo? E esse N aqui, beleza? Que seria o número que eu vou elevar aqui, essa constante K, é a ordem da matriz A, que é de ordem 3, beleza? Vezes o determinante da matriz A, certo? O determinante da matriz A, né, é igual a quanto? É igual a 5, tá? Só para você entender a aplicação certinho, beleza? Então, a constante elevada à ordem da matriz vezes o determinante da matriz A, que era igual a 5, perfeito? Isso aqui me dá, então, 4 ao cubo, né, que é 64, certo? Vezes 5, na verdade, isso aqui é 320, ok? Então, é uma propriedade bem importante, tá? Tem aparecido aí nas provas daqui na UFGD, cobrou uma questão aí até um pouco extensa, né? Envolvendo potenciação sobre essa propriedade, beleza? Então, quero que você faça um resuminho, né? Coloque na sua teoria essa propriedade e uma aplicação, por exemplo, dessa propriedade. Certo, gente? Perfeito. Então, multiplicou por uma constante, é a constante elevado à ordem da matriz vezes o det dessa matriz. Bacana? Ok? Uma propriedade muito importante. E, na sequência, veremos aqui o teorema de Jacobi. Tá certo? Bom, esse teorema de Jacobi, pessoal, ele não vou dizer para você que ele é muito importante, tá? Ele também é um pouco complicadinho, né, de você entender. Eu vou mostrar com um exemplo também, tá? Mas é interessante você passar por esse estudo, tá certo? Vamos explicar aqui então o nosso teorema de Jacobi. Então vamos lá. Bom, eu vou escrever aqui, tá? Toda a frase, né, que diz esse teorema, tá? Então vamos lá. É exatamente assim, ó. O determinante, ó, o det não se altera. O det não se altera se somarmos, tá? Se somarmos, olha lá, os elementos de uma fila aos elementos de uma fila, tá? Aos elementos de uma fila. Quando eu falo fila, pode ser linha ou coluna, certo? Beleza? Uma combinação linear, beleza? Dos elementos de uma fila paralela. Então, assim, claro, né, que se eu estou falando das linhas da matriz, são paralelas, né? Se eu estou falando das colunas, são paralelas, tá? Então, a ideia é essa. Eu vou somar uma combinação linear, tá, dos elementos de uma outra fila paralela. Beleza? Então, vamos mostrar isso com um exemplo para você entender o que essa frase significa, certo? Vamos mostrar, então, um exemplo, tá?
Então copie a primeira frase, né? E aí embaixo você já coloca o exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Isso para você verificar, visualizar, né? Ter na sua teoria já um exemplo embaixo de cada um. Bom, vamos colocar um exemplo aqui, que vai ser o seguinte, sobre o teorema de Jacobi. Né? Preparei um aqui, que é assim, ó. Vamos lá. Bom, determinante da matriz A. Tá? Determinante da matriz A é, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos calcular aqui. 3 por 3, tá, gente? 1, 4, 1. Beleza? 2, 2, menos 1. 3, 0 e 1. Ok? 3, 0 e 1, tá? Eu já calculei esse det, tá, pessoal? Já tinha calculado esse det. Não precisa calcular aí, tá? Ou, se você quiser fazer, pode fazer. Mas vamos só entender o teorema. Aí você coloca o resultado, tá? Faz a regra de Sarros, deu menos 24. Ok. Beleza? Bom, como funciona a ideia do teorema de Jacobi, né? Eu vou montar o det, tá? De uma outra matriz, vou chamar de A', tá certo? E eu vou seguir o que o teorema de Jacobi diz, né? Eu vou pegar uma fila e somar uma combinação linear de uma outra fila paralela, beleza? Então, por exemplo, ó, para você entender, eu vou pegar aqui, gente, tá? A primeira coluna, eu vou escolher a primeira coluna, tá? Vou escolher essa fila, por exemplo, poderia ser linha, vou pegar uma coluna, e o que eu vou fazer com esses elementos, né? Com esses elementos, tá? Dessa primeira coluna. Eu vou somar uma combinação linear de uma outra fila, beleza? Então, vamos somar aqui, por exemplo, tá, gente? Ó, mais, duas vezes, tá? Mais duas vezes a segunda coluna, tá? Vou escolher a segunda coluna, beleza? Então, mais duas vezes o 4, duas vezes o 2, mais duas vezes o 0. Perfeito? Daqui me repete aí o que você fez, por favor. Vamos lá. Eu peguei a primeira coluna, selecionei essa fila, e eu somei uma combinação linear, ó, o que eu fiz aqui? Eu somei duas vezes, tá? A segunda coluna, tá? A coluna 2. Beleza? Somei uma combinação linear, tá? Duas vezes a coluna 2 na primeira fila, beleza? E quando eu faço isso, gente, o determinante, você pode calcular o determinante no final aí, tá? Ele não se altera, beleza? Ele ainda vai dar menos 24, ok? Poderia ter feito isso, pessoal, né? Com uma linha também, tá certo? E essa é a ideia do teorema de Jacobi. Beleza? Joia? Certinho. Ok? Para você conhecer e ter um exemplo, tá? E vamos então agora para duas regras que eu diria para você. São duas regras, tá? Regra, né? A gente pode chamar de teorema, tá? Regra de Quiot e o teorema de Laplace. Agora sim, talvez uma das principais partes da nossa aula aqui de determinantes, tá certo? A fim de resolver os problemas mais trabalhosos, tá? A fim de resolver os problemas um pouquinho mais puxados quando cai isso em prova, beleza? Vamos então para a regra de Quiot e teorema de Laplace. Show? Vamos lá. Vamos lá, galera, para a nossa regra de Quiot, beleza? Eu já vou aqui fazer um exemplo aplicando a regra de Quiot, tá certo? Então você tem aqui um determinante 4 por 4, beleza? Nós vamos calcular esse determinante 4 por 4, só que aplicando a regra de Quiot, nós vamos então diminuir a ordem desse cálculo para um cálculo de determinante 3 por 3, beleza? E usando essa regra, tá? Não pode esquecer dessa regra, a gente sabe o det desse determinante dzão, tá? Como é que funciona? Vamos lá. Em primeiro lugar, gente, você vai escolher o número 1 aqui no seu determinante, tá? Eu vou escolher esse aqui, por exemplo, tá? Se eu escolher este elemento 1, eu vou estar anulando, tá, pessoal, essa linha e essa coluna, tá bom? Professor, você poderia ter escolhido esse 1 aqui? Poderia, tá, gente? Aí eu vou estar escolhendo essa linha e essa coluna, tá? Com a mesma regra de conta que eu vou fazer aqui, beleza? Vamos lá, então. Como é que você vai fazer? Você vai analisar essa matriz que sobrou aqui, que seria 3 por 3, né? E os cálculos vão ser feitos aqui, tá? Então, vamos lá. Vou escrever primeiro o número 3, tá?
Que conta que vai acontecer aqui com esse número 3? Beleza? Deixa eu só aumentar o espaço aqui. Provavelmente eu vou precisar, tá? E você também já deixa um espaço bem grandão ali, porque a gente vai mostrar o passo da conta ali, certo? Fica assim, gente, ó, esse número menos o de cima vezes o do lado, tá? Então vai ficar 3 menos 2 vezes 1. Eu vou escrever 3 menos 2 vezes 1. Beleza? Vai lá, esse 1. 1 menos 2 vezes 4. O número 1, que é esse aqui, menos 2 vezes o 4. Tá? 2 menos 2 vezes menos 2. Tá? 2 menos... Ó, vamos fazer o seguinte. 2 menos 2 vezes menos 2. Tá? 2 vezes menos 2. Só para lembrar você o seguinte. Primeiro você tem que fazer a multiplicação, tá, gente? Primeiro você faz a multiplicação, tá? Depois você termina a conta. Beleza? Então vai lá, 6 menos 0 vezes 1. Tá? Eu vou escrever, tá, gente? Só para você entender certinho, tá? Beleza? Sei que vai dar 6 ali, né? Beleza? Mas vamos escrever a continha, tá? 2 menos 0 vezes 4. Beleza? Vamos escrever a continha certinho para você entender. 3 menos 0 vezes menos 2. Beleza? Bacana? Vai lá. Última agora, hein? Né? Última coluna que eu vou trabalhar aqui. 9 menos menos 1 vezes 1. 9 menos menos 1 vezes 1. Beleza? Ó, vou ter que até aumentar um pouquinho o espaço aqui, né? Beleza, vamos lá. É 0 menos menos 1 vezes 4. Cuidado aqui, tá, gente? 0 menos menos 1 vezes 4, hein? Tá? Primeiro a multiplicação, galera, tá? Vai lá. 4 menos menos 1 vezes menos 2. Então, 4 menos menos 1 vezes menos 2, tá, gente? Então, eu fiz de propósito aqui com esses valores para você tomar cuidado com a matemática básica que está acontecendo ali, tudo bem? Vamos calcular, pessoal, esse det agora, eu sei calcular porque ele é 3 por 3, né? Mas primeiro vamos escrever ele aqui, né? Qual que é esse dzinho, tá? O dzinho que é 3 por 3, tá? Lembrando, olha o que aconteceu, moçada. Nós saímos de um 4 por 4 para um 3 por 3 e eu sei calcular o 3 por 3, beleza? Não podemos esquecer que no final eu devo utilizar, tá, essa continha. Vamos achar primeiro como ficou o dzinho, professor. Resolve essa conta aqui então. Vamos lá, com cuidado, hein? 3 menos 2, tá? Primeira multiplicação. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 é 1. 1 menos 2 vezes 4, que é 8. 1 menos 8, menos 7. Tá? 2 menos, ó, 2 vezes menos 2, isso dá menos 4. Tá, gente? 2 menos menos 4, né? Isso aqui vai dar 6. Perfeito? 6 menos 0 é 6. Esse aqui é facinho de ver. 2 menos 0, né? 0 vezes 4 é 0. 2 menos 0 é 2. Tá? 3 menos 0 vezes menos 2 é 0. 3 menos 0 é 3. Beleza? Cuidado aqui, hein, gente. 9 menos menos 1 vezes 1. Se você quiser fazer a continha embaixo, ó, só para você não se perder, tá? Primeira multiplicação. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Então ficou 9 mais 1, que dá 10. Tá bom? Aqui também cuidado, hein? 0 menos. Quanto dá menos 1 vezes 4? Isso dá menos 4. 0 mais 4. Cuidado, cara. Isso dá 4. Tá? 4 menos, faz a multiplicação. Menos 1 vezes menos 2. Isso, o resultado disso aqui dá 2, tá? O resultado disso aqui dá 2. Então, 4 menos 2 é 2. Joia? Esse det você sabe calcular. Esse det você sabe calcular pela regra de Sarros, tá? Já vou colocar o resultado desse determinante. Que pela regra de Sarros, né, gente? É só aplicar a regra de Sarros, é 3 por 3. Você já sabe calcular, tá? Esse determinante fica igual a menos 110. Beleza? Então, o valor do dzinho vale menos 110, tá? Mas, nós queremos calcular o valor do determinante dzão, beleza? E nós não podemos esquecer de usar, moçada, tá? Essa propriedade aqui, gente. Beleza? Então, vamos lá. O cálculo do dzão fica igual a menos 1 elevado a i mais j. E só falta você me perguntar isso, né? Quem é esse i, professor? E quem é esse j? Gente, o i e o j, tá? É justamente a linha, o i é a linha, o j é a coluna,
tá certo? Do elemento 1 que você circulou lá no início. Moçada, não pode esquecer dessa parte, tá bom, gente? Então, aqui fica 1 mais 1, tá? Beleza, isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, né? Isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, que vale 1, tá certo? Tudo isso aqui é igual a 1. Tudo bem. Aqui, moçada, não vai alterar o valor do determinante, né? Aqui vai dar igual a mais 1, certo? Então, como isso aqui vai dar mais 1, não vai alterar o valor do determinante. Vou multiplicar pelo Dzinho, que deu menos 110, e isso vai dar menos 110, tá certo? Porque eu multipliquei por menos 1 ao quadrado, né? Beleza. Cuidado, pessoal, só, porque se você circulasse, né, o número 1 em uma posição onde a linha mais a coluna desse ímpar, vai ficar menos 1 elevado a um ímpar, isso vai dar menos 1, então você trocaria o sinal desse determinante Dzinho, beleza? Não foi o que aconteceu. Como eu selecionei um termo onde a linha mais a coluna dava par, então isso aqui dava 1, né? Não precisava nem escrever isso aqui, era o próprio Dzinho. Tá certo? Cuidado só se a soma da linha com a coluna fosse ímpar, beleza? Daí você trocava o sinal desse Dzinho. Fechou? Gente, essa é a regra de QO completa, tá? Aqui é toda a ideia da regra de QO. Joia? Vamos lá então, moçada, para o teorema de Laplace. Beleza? Aqui, gente, se a prova quiser puxar mesmo um pouquinho mais, né? No estudo de determinantes, tá bom? Em primeiro lugar, nós já vamos aplicar o teorema de Laplace para uma matriz 4x4, né? Dava para aplicar, pessoal, em uma matriz 3x3, mas não vai fazer muito sentido, né? Você poderia usar sarros, né, por exemplo, tá certo? Então, aqui o teorema de Laplace, ele vai agilizar muito o cálculo de qualquer matriz, tá? De qualquer ordem. Aqui, por exemplo, uma 4x4, tá certo? E você deve procurar uma fila, ou seja, uma linha ou coluna com a maior quantidade de zeros, beleza? Então aqui neste caso, tá? Eu vou selecionar a última coluna porque ela tem 2 zeros, tá certo? Só para você entender, tá? Se eu tenho aqui 2 zeros, né? Eu vou fazer o cálculo de Laplace só para esses dois termos, tá? Onde não tem zero, só para o 6 e para o 10, beleza? Então sempre quando você encontrar uma maior quantidade de zeros, tá certo? Você vai fazer menos continhas no final, aplicando Laplace, beleza? Vamos lá então. Eu vou calcular o determinante de toda essa matriz 4x4, vou calcular o det de A, fazendo o seguinte, tá? Eu vou fazer um somatório, tá? Uma soma, você já vai entender certinho como funciona, tá certo? Multiplicando o elemento vezes o seu cofator, tá certo? Então, só para você entender certinho, gente, eu vou pegar esse elemento 6 e multiplicar pelo cofator dele, mais, porque é um somatório, mais este elemento 10 vezes o seu cofator, tá certo? E pronto, já é o determinante da matriz A. Beleza? Bom, então é cada elemento vezes o seu cofator. Tá, acho que você entendeu, porque esse aqui é 0 vezes o cofator dele que dá 0, 0 vezes o cofator dele que vai dar 0, tá certo? Então, só essas duas continhas que eu preciso fazer. Perfeito? Ok. Para calcular esse cofator, para calcular cada cofator, você deve pegar menos 1 elevado à linha mais a coluna, o número da linha mais o número da coluna deste elemento, beleza? Multiplicando por um determinante, por um det, que é chamado det, é um determinante isso, tá? Det do menor complementar, beleza? Já vou te explicar certinho o que é o det do menor complementar, que é bem facinho de você visualizar, ok? Vamos começar então? Vamos lá, em primeiro lugar, gente, eu selecionei então a última coluna porque ela tinha mais zeros, então eu faço pouca conta, beleza? Vamos lá? Esse termo 6, tá, gente? Esse elemento 6 é o elemento que está na primeira linha e na quarta coluna, certo? Então, o I vale 1 e o J vale 4, né? Ele é o termo que está na primeira linha e na quarta coluna, beleza? Vamos já encontrar também, tá, moçada? Qual é este aqui? Né? Última linha, quarta coluna, não é isso? Então, 4 e 4. Beleza? Então, gente, para eu calcular esse determinante, deixa eu escrever a expressão inteira para você entender certinho. Ó, det de A fica igual a soma, beleza? Cada elemento vezes o seu cofator. Ah, então eu preciso fazer, né, o A
1, 4, que é esse elemento, primeira linha, quarta coluna, vezes o seu cofator, né? 1, 4. Beleza. Mais esse elemento que é o 0, vezes o seu cofator. 0 vezes o cofator vai dar 0, não preciso escrever. Concorda comigo? Tá? Esse elemento 0 vezes o seu cofator. Já estou vendo que ele é 0, ele vezes o seu cofator, vai dar 0, não preciso escrever. Tá? Agora, este elemento aqui eu preciso. Ele não deu 0, né? Então, esse é o elemento que está na quarta linha, na quarta coluna, vezes o seu cofator. Beleza? Essa continha simplesmente vai me fornecer o determinante de toda essa matriz 4x4. Tá joia, gente? Vamos agora então, pessoal, tá? Com muita calma, bem devagar, beleza? Devemos pegar esse elemento A14. Quem é o elemento A14? É o número 6, beleza? Então, coloque o número 6. Vezes o seu cofator. Agora vamos utilizar, então, essa expressão do cofator. Como funciona? Vamos lá. Cofator, gente, tá? Para o A14, né? A14 multiplica o cofator 14 também, certo? Então, fica menos 1 elevado a I mais J, 1 mais 4, tá? 1 mais 4, beleza? Vezes o determinante do menor complementar. Como assim? O que é o determinante do menor complementar? Preste atenção, gente. O menor complementar, você vai anular essa linha, tá, em que o elemento está e essa coluna em que o elemento está. Beleza? Então, vai multiplicar o determinante, tá, desse menor complementar, tirando a linha e a coluna do elemento. Simplesmente é isso o menor complementar, gente. Tira a linha e a coluna desse elemento, tá? Então, fica lá 6, 5 e 1, menos 1, 3 e 2, 2, 0 e 2. Beleza? Esse det você sabe fazer, né? Ele é um det 3x3, tudo bem? Vamos lá, então. Fizemos aqui essa primeira conta, beleza? Devemos fazer essa outra conta ainda, né? Então, vou botar o sinal de mais, tá? Que é da conta mesmo, né? Da soma, tá certo? E agora fazemos a mesma coisa para este elemento, que é o A44. Vamos lá. Qual é o elemento? Agora, o elemento, né, é o A44 e ele vale 10. Coloque o 10. Vezes o seu cofator, certo? Vezes o seu cofator. Bom, como é que eu faço o cofator do 4, 4? Vai lá. Menos 1 elevado a 4 mais 4, né? Então vai dar par e isso vai dar 1, né? Beleza? Mas tem que aplicar a formulazinha, né? Vezes o determinante do menor complementar desse 4, 4, certo? Agora você deve anular essa linha e essa coluna, né, gente? Tá? Então, ó, isso aqui eu fiz lá para o outro termo, isso aqui vai voltar. Beleza? Agora eu vou anular essa linha e vou anular essa coluna. Tá joia? Deixa eu só completar aqui certinho, para você visualizar. Pronto. Esse aqui agora, gente, é o menor complementar. Tá certo? Esses elementos que sobraram. Show? Que é justamente uma matriz 3x3, o det, né? De uma matriz 3x3. Isso a gente sabe calcular, tá? Então vai lá. 140, 651, menos 1, 3 e 2. Tudo bem, moçada? Fazendo essa continha aqui, gente, eu tenho o determinante dessa matriz 4x4, tá? Resolvendo a continha, gente, tá? Fica lá, ó, 6 vezes menos 1 elevado à quinta, tá? Menos 1 à quinta, expoente ímpar, vai dar menos 1, né? Então, menos 1, beleza? Vezes esse det. Pessoal, eu já tinha calculado esse determinante, tá certo? Isso aqui é por regra de sarros. Só copiar as duas colunas, tá certo? E aplicar os sarros, beleza? Esse det aqui, pessoal, deu igual a 60, tá bom? Esse det deu igual a 60, beleza? Vou somar 10, ok? 10 vezes menos 1 elevado a 8, né? 8 é par, certo? Então aqui vai dar 1 mesmo, tá, gente? Eu vou colocar só para você entender a continha, mas não precisava, né? Isso aqui vai dar igual a 1, tá joia? E este determinante aqui, pessoal, quando você calcula com a regra de sarros, tá? Já tinha feito a continha também. Esse aqui deu menos 45. Tá joia?
Perfeito? Bom, você deve fazer essa continha, tá? Que ficaria, né? 6 vezes 60 menos 360. Menos 360, tá? Com menos 450, tá? Então vamos só colocar aqui. Essa conta fica menos 360, tá? Essa conta fica menos 450, beleza? E esse resultado dá menos 810, tá? Menos 810, que é o cálculo desse determinante da matriz 4x4, gente. Tá joia? Vamos recapitular aqui o Laplace, tá? Vamos recapitular aqui o Laplace, né? Talvez o teorema mais puxadinho aí de determinantes. E eu quero que você entenda realmente todas as contas que a gente fez, tá bom? Vamos lá então. Em primeiro lugar, pegou uma matriz 4x4, por exemplo, tá certo? Quero calcular esse det. Não tem uma regra prática, né, para um det 4x4. Seleciono então uma fila, linha ou coluna, onde eu possuo a maior quantidade de zeros. Por quê? Porque devido à existência, pessoal, desses zeros aqui, eu não preciso calcular, né, esse elemento vezes o seu cofator, que vai dar zero, e nem esse vezes o seu cofator, que vai dar zero também. Portanto, eu faço quantas contas? Eu faço duas contas, beleza? Eu faço, olha só, essas duas continhas aqui, certo? É o seu elemento vezes o seu cofator. É o seu elemento vezes o seu cofator, certo? O elemento 6 vezes o seu cofator, tá joia? Bom, como é o cálculo desse cofator? Menos 1 elevado, né, ao número da posição da linha mais da coluna, ou seja, 1 mais 4, vezes o determinante do menor complementar. Zaquini, relembra aí o que era o menor complementar? Claro, é só você retirar a sua linha e a sua coluna, tá? Para esse primeiro elemento, né, gente? Quando você retirou a linha e a coluna, tá, moçada? Ó, só fazendo tudo aqui certinho para você ver. Tá? Então você tirou essa linha e essa coluna. Sobrou isso daqui, né? Que tá aqui, certo? Esse det 3x3. Mais o outro elemento, que eu tenho que fazer a conta, beleza? Vezes o seu cofator. O seu cofator, menos 1 elevado a 4 mais 4, vezes o seu menor complementar. Agora eu retiro essa linha e retiro essa coluna, beleza? Sobra então essa matriz 3x3 que está justamente aqui. Tá certo? Claro que você deve fazer essa continha, tá? Calcule separado, né, gente? O det 3x3, o det 3x3, tá? No caso de 4x4, já estou mostrando um exemplo trabalhoso. Tem que calcular esses dets, beleza? E faz a continha final, tá certo? Encontrando, então, o det dessa matriz 4x4. Joia? Essa é a ideia, então, para o teorema de Laplace. Bacana? Perfeito. Pessoal, ó, fechando a nossa aula de determinantes, então, o que eu quero que você coloque aí como uma observação maior, tá, gente? Galerinha, seguinte, aquelas propriedades iniciais, né, de descobrir quando o determinante é nulo, né, quando troca de sinal, quando você troca uma fila de posição, tá? Que mais? Multiplicar uma linha ou coluna por um número k, então você multiplicou o determinante pelo k, tá certo? Isso é importante, tá? O que seria mais importante, tá, gente? O determinante das matrizes especiais, né? O determinante, né? Dá uma olhadinha aí no resumo que você fez na teoria que você copiou, tá? O determinante da transposta, que é igual ao determinante da matriz, tá certo? Sempre o det da matriz A é igual ao det da transposta de A, visto que essa matriz A é quadrada, né? Porque você só calculou o determinante de uma matriz quadrada. Joia? Que mais? O determinante, né, da matriz triangular superior e inferior, que é só multiplicar a diagonal principal. Cuidado para saber qual é a superior e qual é a inferior. Que mais? O determinante de Vandermonde, né, o clássico exercício de determinante de Vandermonde. Pega a fila, né, que está ali paralela, né, às filas de 1, tá certo? E faz a propriedade. Lembrando que pode acontecer para a linha e pode acontecer para a coluna. Perfeito? Vamos ver. Vimos também aquele determinante, pessoal, né, de k vezes a, que é a matriz, que é o k elevado à ordem da matriz, vezes o det da matriz A. Isso é bem importante. Tá bom, gente? Dá uma lembrada aí no seu material, tá? Circula aí. Beleza? É bem importante também. Tá? Vou mandar uma listinha, pessoal, para você praticar um pouquinho de cada um desses aí, tá? Dessas propriedades, desses teoremas,
tá? Então você vai praticar, tá certo? Moçada, muito importante em teorema de Binet. Circula aí, pessoal, por favor, o teorema de Binet, tá? Determinante da inversa, pessoal. É só calcular o det da matriz A e aí você inverte esse determinante, tá? Calculou o det da A, deu 3. Determinante da inversa, pronto, vai dar 1/3. Beleza? Muito prático. Teorema de Binet, muito importante também, certo? E passamos aqui por essa parte mais trabalhosa no final da aula, então, não é isso? Que foi aí, teorema de Jacobi, né, gente? Não é tão comum de cair em prova, tá certo? Mas leia ele ali, veja como é que você analisa, né, o teorema de Jacobi, tá certo? Regra de Chiot. Aí sim, um exercício trabalhoso pode aparecer e você utiliza a regra de Chiot, tá certo? E agora no final o teorema de Laplace também, tá? Principalmente aí para DETs 4x4. Beleza, galera? Ok? Então vocês têm essa aula gravada para você assistir quando você precisar, tá? Já vou terminar de montar a listinha de determinantes. Eu quero colocar um pouquinho de cada um, vou pesquisar bem aqui, tá? Questões para você praticar. E, gente, você pode reassistir essa aula, né? Beleza? Ou rever já todo o seu resumo, tudo que você copiou da teoria aqui, tá certo? Praticando essa lista, tá? Para você fixar bem. Beleza? Ninguém é obrigado a decorar tudo isso aqui, gente, tá certo? Mas você pratica, né? Vê lá o seu resumo teórico, tá certo? Para você lembrar como faz. Beleza? Fechamos, então, nossa aula aqui de determinantes. Show? Qualquer dúvida, estou à disposição aí pelo WhatsApp. É só mandar, beleza? E já envio também a resolução de todas as questões da nossa apostila, do nosso material. Beleza? Bons estudos, uma boa semana a todos vocês. Grande abraço, tamo junto.